Olá pessoal, eu quero ter uma conversa séria com vocês hoje. Mas antes eu vou falar por que eu tô segurando esse pedaço de pau aqui. Essa semana eu estava dando uma olhada no Facebook e eu me deparei com uma frase que me chamou muita atenção. Era uma frase de Freud. A frase dizia o seguinte, que nós somos escravos do que falamos e nós somos senhores do que calamos. E a segunda parte da frase dizia o seguinte: quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Essa frase mexeu comigo. E quando eu li ela imediatamente, eu me lembrei de um dos mecanismos de defesa do ego, que inclusive o próprio Freud ele postula sobre ele, que é o mecanismo da projeção. O mecanismo da projeção diz o seguinte, que há uma tendência no sujeito em projetar no outro, isso é um mecanismo de defesa dele, em projetar no outro aquilo que ele tem nele mesmo. Ele vê no outro defeito que ele não consegue lidar nele mesmo. Então, ele vai projetar motivações que ele mesmo tem, ele vai projetar sentimentos, ideias que ele mesmo tem. Então, essa frase de Freud tem tudo a ver então com esse mecanismo de defesa que ele chama então de mecanismo de projeção. E quando eu estava refletindo sobre isso, imediatamente eu me lembrei de um texto bíblico onde Jesus traz um ensinamento muito interessante. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, dentro do chamado Sermão da Montanha, Jesus ele traz um ensinamento sobre julgamento. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aí, pensando nesse texto e tomado por uma grande curiosidade, eu fui procurar no texto original grego para saber qual é a palavra no grego para argueiro e para trave. Jesus então faz aqui uma analogia, ele faz aqui uma ilustração, usa de uma certa ironia, e eu achei algo muito interessante. No grego, a palavra cisco ou argueiro, ela vem da palavra karphos, que significa uma pequena partícula de madeira. E a palavra trave, ela vem da palavra grega dokos, que significa uma viga de madeira ou uma cepa de madeira. Ou seja, o texto, em outras palavras, está dizendo, Jesus está dizendo, por que vês tu o cisco seria uma pequena lasca de madeira. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não vês a cepa de madeira que está no seu próprio olho? Então veja bem, Jesus está fazendo aqui uso de uma figura muito interessante e que traz muitos ensinamentos para nós. Essa fagulha ou esse cisco de madeira é madeira. Assim como esse cepo é madeira. Os dois são da mesma natureza. E Jesus está dizendo que antes de eu querer tirar um cisco do olho do outro, eu preciso tirar a viga do meu próprio olho. Jesus está usando de uma hipérbole, de uma linguagem de exagero. Agora, o que tem tudo isso a ver com a frase de Freud? Eu tenho encontrado muitas pessoas, e já conheci muitas pessoas, que estão sempre se queixando e tendo uma atitude extremamente crítica com relação aos outros. E veja bem, a frase que Freud está dizendo, ela tem tudo a ver com isso.
Porque diz que a pessoa ela é escrava do que fala. Ela é escrava do que fala. E ela é a senhora do que cala. Porque o que se cala não foi colocado para fora. Então você é dono disso. E aquilo que você fala, você já manifestou, já é visto pelos outros. E a segunda frase de Freud, quando ele diz que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque Pedro está vendo em Paulo aquilo que ele tem dentro dele. Pode ser, existe a possibilidade de que Paulo nem tenha ou nem seja aquilo que Pedro esteja vendo. O que de fato eu sei é o que Pedro está vendo. E o que Pedro está vendo e está tendo essa atitude crítica de julgamento é muito provavelmente o que Pedro mesmo é. Então veja bem, é o mecanismo da projeção. Eu estou vendo no outro aquilo que eu não consigo lidar comigo mesmo. E Jesus está falando a mesma coisa. Eu estou querendo tirar do olho do outro aquilo que me incomoda. Então, geralmente, quando a pessoa ela tem uma atitude de crítica, por exemplo, a pessoa acha que todo mundo é invejoso. A vizinha é invejosa, ou a minha colega de trabalho é invejosa, ou o meu colega de classe é invejoso, o meu amigo, o meu parente, meu cunhado, enfim, a pessoa vê em todo mundo para ela é invejosa. Existe uma grande possibilidade de que esta que está olhando a viga nos olhos dos outros, aliás, o cisco nos olhos dos outros, ela não está conseguindo lidar com essa viga enorme dentro dela. Ela mesma, ela é a maior invejosa de todas. Ou então quando a pessoa diz que todo mundo é mentiroso, provavelmente ela é a maior mentirosa nessa história. Então, aí está um mecanismo de defesa, uma maneira dela se defender daquilo que ela não consegue lidar dentro dela mesma. Agora, veja bem, tirando agora o foco da questão psicológica, vamos para a questão espiritual. Jesus está falando exatamente a mesma coisa com outras palavras e trazendo aqui um alerta muito importante. Jesus, ele diz que nós não devemos ficar julgando os outros. Nós não sabemos a motivação das pessoas, não conhecemos o coração delas, o que levou elas a cometer tal erro. Então nós não devemos julgá-las, porque nós não estamos na posição de juiz. Há um só juiz, que é o nosso Deus. Ele conhece o coração das pessoas. Então nós não podemos nos colocar em posição de juiz. E Jesus, ele vai além, ele diz que é da mesma forma, o mesmo peso que nós julgarmos os outros, nós vamos ser julgados. A mesma medida, a mesma vara que nós medirmos os outros, a mesma régua que nós usarmos com os outros, será usada com a gente mesmo. Então Jesus está fazendo um alerta muito importante aqui. E nós então precisamos ter uma atitude de compaixão com o outro. E agora eu faço uso de um comentário que eu até li essa semana sobre esse texto. Eu achei muito interessante, porque os olhos é uma das partes do nosso corpo mais sensíveis. Você, quando tem um cisco no teu olho, você tem que fazer isso com muito cuidado. Quando você vai tocar o olho, imediatamente num ato de reflexo, as pálpebras fecham. Então, é uma região de extrema sensibilidade. Então, nós precisamos ter muito tato para tirar o cisco do olho de alguém ou do nosso próprio olho. Então veja bem, isso também traz uma aplicação muito interessante, porque quando nós estamos lidando com as falhas, com as mazelas do outro, nós estamos lidando com a alma daquela pessoa, com os sentimentos dela. Então a nossa atitude para com elas deve ser de delicadeza, assim como tirar o cisco do olho. Tem que ser uma atitude de compaixão, de amor. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que quando nós formos falar a verdade, dizer a verdade, viver a verdade uns com os outros, ele diz lá em Efésios que isso precisa ser feito em amor. Então, a nossa atitude para com o próximo, ela deve ser uma atitude de compaixão. Mas Jesus, ele vai além, antes de qualquer coisa. Antes de nós queremos tirar aquele pequeno cisco, você está enxergando esse cisco aqui? Provavelmente não, de tão pequeno que ele é, mas ele está aqui na minha mão.
Antes nós queremos tirar o cisco do olho do próximo. Vamos olhar para nós mesmos e tirar a viga que está nos nossos olhos. O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios sobre isso. Examine-se o homem, quando ele vai ensinar sobre a ceia, a Santa Ceia, ele vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Se nós nos julgarmos, se nós nos auto-julgarmos, nós não seremos julgados. Então, é uma atitude, antes de mais nada, de reflexão pessoal, de autoavaliação, de auto-julgamento. E que possamos deixar essa atitude de hipercrítica para com os outros, de julgamento, sair da posição de juízes. E que possamos refletir sobre isso. E se necessário for, e se de fato não temos uma cepa, uma viga nos nossos olhos, e de fato estamos vendo um cisco no olho do nosso irmão, lidemos com ele com amor, com compaixão, sem nenhum preconceito, com longanimidade, com paciência, porque nós precisamos nos lembrar e precisamos saber disso, antes de mais nada, que não existe ninguém perfeito e nós temos as nossas próprias deficiências, assim como eles têm a deles. Então, que você pense nessa palavra, reflita sobre isso. Deus abençoe.